Olá, meu nome é Thiago Loyola e hoje eu estou aqui, participando do podcast Pela Ordem, uma iniciativa que a gente quer agradecer muito, ao nosso presidente Luciano Bandeira, a nossa vice-presidente Ana Tereza Basílio e ao João Quinelato, que é o diretor-geral da ESA, OAB, aqui do Rio. Essa é uma oportunidade de levar bom conhecimento de uma forma descontraída para todos os colegas da advocacia. E hoje aqui eu tenho o prazer de receber meu grande amigo, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB aqui da seccional, Tarcísio Amorim. Tarcísio, seja muito bem-vindo. Tiagão, posso chamar assim, né? Fica à vontade. Thiago Loyola, um grande amigo. É um prazer, Thiago, estar aqui nesse podcast Pela Ordem, na Escola Superior de Advocacia. É um prazer estar falando um pouquinho aqui da nossa Comissão de Defesa do Consumidor. Eu não poderia deixar de fazer o registro aqui, o agradecimento ao presidente Luciano Bandeira, a nossa vice Ana Tereza Basílio, pelo trabalho incansável que fazem em prol da advocacia, e o João Quinelato, que está agora como secretário-geral da ESA, fazendo um trabalho colaborativo, um trabalho de inclusão da advocacia, sobretudo do interior. E vamos conversar um pouquinho, Thiago, aí sobre os projetos da advocacia, sobre a nossa Comissão de Defesa do Consumidor. Eu estou aqui à disposição para a gente bater um papo legal. Tá ótimo, essa é a intenção. Tarcísio, para quem não conhece muito o funcionamento das comissões, o que tem desejo, às vezes, de integrar alguma comissão da ordem, qual é basicamente uma função de uma comissão e como é que ela se desenvolve? Você pode contar um pouquinho alguns trabalhos que têm sido feitos na Comissão de Defesa do Consumidor e também o seu trabalho em seguida junto à Comissão Especial do Conselho Federal da Ordem? Sim, Thiago. As comissões temáticas da Ordem hoje, nós temos acho que mais de 200 comissões hoje, Thiago. Então, a advocacia pode escolher um tema que seja mais afeito, né? E ingressar numa comissão. Eu vou falar com uma experiência minha. Quando eu ingressei na Ordem, eu nunca havia participado de nenhum tipo de comissão. Então, era como se fosse um alienígena dentro de um sistema. E aí fui abraçado por essa Comissão de Defesa do Consumidor e aí pude desenvolver os trabalhos, saber como funciona uma comissão, estar uma gestão inteira como membro, uma outra gestão inteira como secretário-geral, e agora nessa gestão do doutor Luciano e da doutora Ana, estar presidente da Comissão de Defesa do Consumidor. E digo para vocês que é uma das maiores felicidades que eu tenho na minha vida profissional, estar na Comissão de Defesa do Consumidor, porque nós temos uma comissão que começou muito pequena, e você sabe disso, que você caminha conosco desde essa época. Nós começamos com cerca de 10 membros, fazíamos reuniões na sala da ONU, porque era pequena a comissão, né? E aí a comissão foi tomando pujança, foi ficando grande, graças ao nosso querido amigo Eduardo Biondi, que hoje é desembargador do Tribunal de Justiça pelo 5º Constitucional, que foi nosso presidente, né, Thiago? Deu uma roupagem à comissão. Eu aprendi muito com o nosso querido Biondi. A forma de você administrar uma comissão, a forma de você acolher, como eu fui acolhido enquanto membro iniciante, porque quando a gente chega, a gente não sabe nada. A gente só sabe se portar, a gente não sabe como é que se realiza um evento, a gente não sabe como é que a gente vai fazer um texto, e tudo isso dentro da nossa comissão hoje, nós temos braços que trabalham nesse sentido. Então, o advogado, eu sempre falo, venham para a Comissão de Defesa do Consumidor. Nós temos mais de 200 na casa, mas a Comissão de Defesa do Consumidor é muito acolhedora, é uma comissão extremamente diversificada. Nós temos desde o advogado iniciante, que ele acabou de pegar sua carteira na Ordem, desde o advogado muito experiente, o advogado do escritório de sociedade unipessoal, do escritório médio, do grande escritório. Nós temos alunos como eu, que sou sempre aluno, temos professores de pós-graduação, Thiago, mestres, doutores. Então, ali dentro da comissão, a gente tem uma gama imensa para quem quiser colaborar, entrar na comissão e poder render muitos frutos. E aí digo a vocês, frutos que essa comissão já deu. Thiago, nós temos inúmeros frutos que a comissão já deu. Nós começamos a fazer blitz em aeroportos. Você vai lembrar disso, naquela questão da bagagem, né? Junto do Procon Carioca. Junto do Procon Carioca, na época da Comissão Especial de Defesa do Consumidor. Nós fizemos com o Procon Carioca também a blitz no Rock in Rio, que nós tivemos lá antes do Rock in Rio começar,
para poder orientar lá a estrutura de segurança, a estrutura de consumo, a estrutura do alimento, dos brinquedos. Foi assim, uma visita técnica que durou um dia inteiro, mas que serviu de um aprendizado muito forte para a gente. Exato. Muito forte. A gente teve os mutirões, né, também, muitas vezes, para poder atender as pessoas, desde projetos sociais, projetos do PROCON. É importante dizer para as pessoas que todo o trabalho, né, desempenhado pelos membros, né, que estamos na comissão, né, a gente tem a total noção, né, dessa nossa permanência, enquanto a gente pode colaborar. São todos voluntários, né, Tarcísio? E ali você falou bem, é uma gestão muito democrática. E nisso eu também concordo, né, que o nosso amigo Eduardo Biondi, ele deu um exemplo muito grande, né, de como fazer uma liderança participativa, porque ali todo mundo tinha vez, a gente se ajudava, os membros com mais afinidade em determinadas áreas, né, eram membros de subcomissões temáticas. Então eu sou um testemunho aqui de alguém que vivenciou essa mudança, o aperfeiçoamento dos trabalhos. Hoje em dia a gente tem uma comissão, né, plural, muito participativa. Inclusive, é importante dizer para as pessoas que, dentro desse trabalho, da sua boa gestão, você foi, hoje, né, tá no Conselho, na Comissão Especial do Conselho Federal, e já numa posição, né, de liderança. É importante dizer com felicidade, né, que hoje a gente tem em você um dos grandes líderes desse sistema, né? Conta para a gente um pouquinho como é que também é replicado só o funcionamento, né, em Brasília da Comissão Federal. Do colégio, né, de presidentes, do qual hoje você, né, é o nosso presidente. Entendi. Bom, vou começar, Thiago, falando da questão dos mutirões. Rapidamente aqui. Nós participamos sempre de mutirões do PROCON Carioca, do PROCON Estadual. Semana passada mesmo nós tivemos um mutirão de 3 dias no Parque Suzana Naspolini, em Realengo, que nós tivemos com o PROCON Carioca. Nós já participamos de audiências de superendividamento, tema importantíssimo, um tema de uma lei super recente, uma lei que precisa ganhar pujança, e você assistir uma audiência de superendividamento, você tem a sensação que você vai resgatar um consumidor e trazê-lo de volta ao mercado de consumo, trazê-lo de volta a ter a dignidade do pai, de uma mãe, da família, que está ali à margem da sociedade. E com relação à Comissão Nacional de Defesa do Consumidor, para minha felicidade, eu, enquanto presidente, faço parte automaticamente do colégio de presidentes, que eu coloco de presidente todos os presidentes de defesa do consumidor do seccional do país. Mas também tive a grata surpresa e alegria de ser nomeado também um membro da comissão. E essa comissão de defesa do consumidor hoje é liderada pelo Walter Moura, um advogado extremamente combativo, um advogado extremamente respeitado, um advogado pró-consumidor, ele advoga para consumidor especificamente, e é um advogado muito acolhedor. Um advogado que abraça e abraçou aquela comissão, fez aquela comissão que no início ninguém se conhecia, alguns vieram da gestão passada, mas a maioria não se conhecia. Eu era um que não conhecia ninguém ali. Eu entrei e lembro que na primeira reunião presencial que nós tivemos no Conselho Federal, eu já consegui sair bastante alinhado ali com o grupo. A gente foi ganhando afinidade, fomos trabalhando, e ano passado nós tivemos um evento na seccional de Pernambuco. Meu amigo Joaquim Guerra, que é presidente. Excelente, Joaquim Guerra é combativo na questão do plano de saúde. Joaquim Guerra estava presidente do colóquio de presidente seccional, e nesse encontro nós fizemos uma reunião, um colégio de presidentes, e, para minha surpresa, eles me elegeram como presidente do colóquio desses presidentes, e eu estou à frente desde setembro do ano passado e permanecerei, acho que até o final da gestão. Uma felicidade muito grande, porque nós temos a certeza que não só nas seccionais, mas na esfera federal, nós estamos protegidos enquanto defesa do consumidor. As pautas que todos os presidentes levam para o Conselho Federal são abraçadas e são trabalhadas, porque são pautas diferentes. Nós temos pautas aqui no Rio de concessionárias de energia elétrica, de água. O pessoal do Norte tem problemas do aéreo, que o voo não chega. É verdade, a questão de Rondônia. A questão de Rondônia, que tem o presidente Tomazetti, e questões pontuais, uma questão gravíssima, Thiago, que tem no Brasil inteiro, a litigância predatória. Exato. Que é combatido. Nós fizemos um evento ano passado em Anápolis,
também pela Comissão Especial de Defesa do Consumidor, que foi o Consumidor e o Acesso à Justiça, onde debatemos ali conselheiros do CNJ, advogados, desembargadores, juízes, debatemos essa questão da litigância predatória, que é uma questão muito séria e muito cara para a advocacia consumerista, porque nós estamos sendo rotulados como os vilões da história e nós não somos, né, Thiago? Exatamente. Você falou uma coisa interessante para a gente encaminhar, né, nesse tema. Falou uma questão importante do Walter, né, da liderança dele hoje em dia no sistema. Ele tem uma fala que ficou muito conhecida, né, está registrada na internet, outras tantas, que ele combate, né, com muita veemência essa tentativa de alguns fornecedores, como você disse, tentarem vilanizar, né, os consumidores ou advogados que fazem corretamente a defesa do consumidor, como se o aumento do número de ações no judiciário fosse fruto de uma intenção, né, deliberada para conseguir, né, aumentar o número de processos, para tentar mercantilizar a advocacia, quando em realidade a gente percebe isso pelas estatísticas, pelos números, né, de procedência, que há o reconhecimento de muitas falhas. Então, o Walter, ele é uma liderança importante, porque ele, com muita coragem, né, assim como você também tem feito já há algum tempo nesse mesmo tema, ele briga, né, por toda a advocacia, questionando essa questão genérica que coloca o advogado, a advocacia, generalizando, como se todo advogado que fosse, né, demandar judicialmente para buscar o reconhecimento de um direito tivesse a intenção de alimentar uma máquina que busca dinheiro e que, em tese, causaria, por um excesso de demanda, por conta das empresas de aviação aérea, dos bancos, planos de saúde, que acho que são os maiores fornecedores que encabeçam um pouco, né, essa alegação genérica de um abuso do direito, né, de demandar. Quando, em realidade, a gente percebe que essas expressões, advocacia predatória, e agora até diminuíram um pouco para advocacia extremada, mas esses nomes ou rótulos, em realidade, eles querem enfraquecer a credibilidade, né, que os consumidores têm em juízo, e que o judiciário fique atento para não, né, se deixar levar de maneira genérica por uma alegação que não tenha comprovação fática. Porque se a gente perceber que o aumento do número de processos e de condenações que vem em reconhecimento desses novos processos, na verdade, né, Tarcísio, a gente sabe que é um número muito menor do que os problemas reais. Eu não conseguiria nem dizer para você estatisticamente, é importante também a gente evoluir nesse trabalho para conseguir dados, para a gente ter uma comprovação estatística de, por exemplo, a cada 10 ações novas que são movidas, com certeza 6 ou 7, afinal, são julgadas procedentes. Então, não é uma aventura jurídica. E ainda que houvesse um número grande de novos processos, o filtro do Poder Judiciário, contraditório para a defesa, demonstrariam, se fosse um número exagerado, que a gente teria um número de reconhecimento muito menor do que temos hoje, né? Como é que você vê essa questão das companhias aéreas? Depois eu vou comentar um pouco mais na minha área da questão dos planos de saúde, que tentam de toda maneira, organizados com matéria no jornal, montam painéis em congressos para tentar atacar um direito que a gente conquistou com tanta dificuldade, né? Como que você vê como advogado, e hoje uma pessoa de destaque nesse sistema, e também no Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, né? A interlocução junto à Senacom merece destaque nessa pauta. O que a gente deve fazer para poder brigar com mais eficiência com essa tentativa, né, de tirar a credibilidade dos advogados? Tiagão, veja só. Nós discutimos o acesso à justiça. A litigância predatória, ela veda o acesso à justiça. E aí nós não estamos falando da advocacia que está sendo prejudicada. A advocacia é prejudicada. A sociedade civil é extremamente prejudicada. Extremamente prejudicada. São as vítimas da má prestação de serviço. São as vítimas da má prestação de serviço. Você falou aqui da companhia aérea, mas eu posso retroceder alguns anos atrás e falar para vocês de umas ações que nós tivemos de um certo cartão de crédito que cometia uma falha de informação e aí levava os consumidores a comprar, a adquirir, pensando que era um cartão de crédito e não era, que era um cartão pré-pago. Nós tivemos ali milhares de ações naquele ano, até que se conseguiu explicar e chegar numa sentença. No início foram sentenças favoráveis ao consumidor, e aí, com o tempo, foram diminuindo o dano moral, e aí chegou na sentença de improcedência. Ali, existia litigância predatória ali. Vamos retroceder mais ainda. Planos econômicos.
Os expurgos inflacionários. Expurgos inflacionários. Foram os consumidores que fizeram isso? Ou foi a União que nós tivemos que demandar? E aí nós estamos falando de milhões de ações no país inteiro. Ações idênticas. São ações idênticas, onde você vai mudar ali a qualificação, os fatos vão ser os mesmos. Não quer dizer que o Thiago possa ter 200 ações de expurgo inflacionário, o Tarcísio possa ter 500 ações de determinado tema, que ele está praticando uma litigância predatória, uma advocacia predatória, um termo forte, advocacia predatória. Eles tentam nos medir com a régua da impunidade. E não é assim. Nós deveríamos ser aplaudidos porque estamos combatendo a péssima prestação de serviço. Exatamente. Se nós temos ações em massa no país, é porque a má prestação de serviço é feita de forma equivocada em massa. Exato. Se toda tem indústria disso, porque tem matéria-prima abundante, que é a má prestação. Toda ação vai ter uma reação. A gente tem que combater isso como? Com técnica. Não adianta a gente tentar combater imputando ao outro uma ilegalidade. Lá na Comissão de Defesa do Consumidor do Conselho Federal, no ano passado, nós descobrimos que estava sendo feita uma cartilha no CNJ orientando os juízes sobre esse tema da litigância predatória. Então, o que o presidente Walter fez? Ele não foi ao enfrentamento. Ele pediu uma reunião com o conselheiro responsável, nós fomos ao CNJ, conversamos com o conselheiro, apresentamos o nosso ponto de vista, eles analisaram tecnicamente, internamente, e a cartilha não avançou. Diferentemente das notas técnicas que vêm dos tribunais de justiça. Então, eu vou dizer para vocês de uma nota técnica que chegou do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que veio para o Rio de Janeiro, informando e com uma recomendação vasta de como os juízes deveriam se portar em casos de litigância predatória. E o que o Tribunal de Justiça do Rio fez? Ele tão somente informou para a nossa OAB, que aí, por intermédio da nossa Comissão de Defesa do Consumidor, que eles estavam adotando. Eles não ouviram a ordem. Eles não ouviram a ordem. Eles acreditaram no que foi dito sem... Eles não ouviram a ordem. Sem ouvir a própria classe do advogado. Não ouviram a ordem. E eles, assim, podem ter uma falsa impressão, nós não estamos aqui para buscar o enfrentamento. Nós não estamos aqui para dizer que o consumidor é sempre certo, porque a gente tem que ter o ponto e o contraponto. Agora, nós somos muito firmes com relação a essa questão de imputação da advocacia de litigância predatória. Não é isso. Existem mal profissionais? Existem. Mas aí são em todos os ramos do direito, todos os ramos profissionais, nós temos aquele profissional que ele não está apto a exercer a sua função. Mas na Ordem dos Advogados do Brasil, Thiago, nós temos o Tribunal de Ética e Disciplina. Nós temos o TED, né? Que é a função separar e punir eventual abuso ou uma atitude irregular de algum colega. E sempre respeitando o contraditório e a ampla defesa. Se o juízo, por acaso, ele está entendendo que há uma suposta irregularidade, ele pode oficiar a Ordem dos Advogados do Brasil, embasando o seu ofício com elementos que vai ser instaurado de ofício pela ordem, e esse profissional ele vai ser cientificado para responder dentro do Tribunal de Ética e Disciplina, onde ele vai ser ouvido, onde vai ser um processo, como se fosse um processo judicial mais administrativo. É um processo disciplinar, né? Disciplinar. E aí nós temos o regramento, que é uma lei federal. Se ficar comprovado que ele realmente praticou alguma falta ética, ele vai ser punido. E a punição é grave. A OAB não passa a mão na cabeça de profissional que age em desacordo, porque a gente sempre prima pela boa prestação de serviço. E a outra questão que está no tema agora que você falou no início, a questão do transporte aéreo. O transporte aéreo no Brasil, você me desculpa, mas é uma vergonha. É uma vergonha. Eles tentaram entubar na gente a questão da bagagem, dizendo que o valor do... Tem uma redução nos preços que não aconteceu. Não aconteceu. Não aconteceu. Os valores só aumentam. Você passa para você fazer uma viagem. Se você precisar fazer uma ponte aérea amanhã, eu vou pagar 2, 3 mil reais no trecho.
Os preços estão muito Os altos. preços estão altos. E aí a questão da bagagem não baixou o preço. Hoje você tem assentos diminutos. Então você Você tem. marca pela marcação, você paga pela marcação de um assento que já era feito anteriormente sem custo, através do sistema. Você tem que pagar. Se você não pagar, você tem 48 horas do check-in, você tem que entrar lá e tentar marcar. E algumas companhias aéreas nem assim permitem, eles marcam automaticamente seu assento, e se você for mudar os assentos que teoricamente seriam gratuitos, você tem que pagar. Pois é, eles arrumaram novas fontes de arrecadação. E assim, além do eu fiz uma viagem semana passada e foi uma vergonha. As empresas aéreas do Brasil não são low cost ainda. Elas não se vendem como low cost, mas como se fossem. Nós ficamos num assento completamente diminuto. A minha filha menor estava em um assento separado, mas a gente conseguiu trocar lá. Por gentileza de algum passageiro. Por gentileza, né? de um passageiro, que a gente conversou educadamente. E aí eles serviram água. Água com um biscoitinho de polvilho. Não é low cost. Eu não estou dizendo que a gente vá pedir um alimento de primeira grandeza. Não é isso, pessoal. Não é isso. A prestação de serviço é ruim. Você tem cancelamentos unilaterais de voos. Você tem atrasos gigantescos, histórias de pessoas que estão no exterior, que perdem voo, que não recebem. Tem mala extraviada, quando a mala não tem pé, não se ele transporta, a mala volta quebrada. E aí, para o despautério que as empresas aéreas agora estão fazendo, você me desculpa, Thiago, está sendo mais incisivo. Não, isso aqui é um espaço para a gente falar para uma determinada companhia aérea teve a cara de pau, de gravar um vídeo e gerar um QR Code, pessoal. Ela gerou um QR Code, colocou na petição, na contestação dirigida ao juízo, informando como as companhias aéreas agem e como a advocacia age. E aí você aponta a câmera do seu celular para esse QR Code e você não acredita no que você está vendo, porque eles dizem assim, olha, existe uma quadrilha e os advogados são responsáveis. Generalizam. A gente sabe, e é fato, que existem empresas que mercantilizam isso, tentam comprar voucher, tentam comprar ações, fazem publicidade, mas isso é uma coisa. A advocacia que é buscada a sanar o problema dos consumidores é outra. Mais um papel, Thiago. Eles estão nos medindo pela regra da impunidade. Você falou uma coisa muito boa. Se de fato o judiciário conseguisse punir os abusos de maneira eficiente, eles teriam uma forma de coibir o chamado ilícito lucrativo. Com certeza. Até a gente tem obra aprofundada do Nelson Rosenwald que fala disso, fica a dica para quem queira estudar um pouco mais, entender mecanismos até de responsabilidade civil mais contemporâneos que tentassem retirar das empresas, de alguma forma, esse ganho ilícito que eles ganham quando praticam atividades dessa natureza. E a certeza da impunidade é o que faz com que eles tentem, com campanhas dessa natureza, que gastam muito dinheiro em congresso, em criação de vídeo. A questão, para mim, maior que incomoda, Tarcísio, e também fazendo um paralelo na questão da saúde, que é uma área que eu tenho me dedicado mais nos últimos anos, combatendo abuso dos planos, é porque a gente tem um mercado em que, às vezes, você tem um percentual pequeno, acredito, de advogados que mal usam das suas prerrogativas, que abusam de certo direito e que fazem do processo um meio de obtenção de ganho de maneira irregular, mas é uma minoria e, para tanto, já existem mecanismos de punição, seja oficiar a ordem para poder tomar uma medida disciplinar, seja julgar como improcedente uma demanda se não tiver fundamento, condenar, muitas vezes por uma atitude de má-fé, mas não generalizar a advocacia como um todo, que como eles estão conseguindo fazer, em parte, divulgações, não quero dizer que atendam, que consigam o objetivo de convencer as pessoas. Acho que a população é minimamente inteligente também para não se deixar levar por um argumento geral, como se os custos de uma passagem aérea, um custo de um plano de saúde, um custo de um hotel, fosse reflexo do custo dos processos judiciais que eventualmente eles perdem e que seria repassado no valor da tarifa do serviço. A gente sabe que no Brasil a compensação por dano moral normalmente gera uma indenização pequena, ninguém fica rico com indenização por dano moral, desafio alguém comprovar para a gente que enriqueceu mesmo com condenação, ao contrário. A condenação que tem nesse instituto do dano moral, dano extrapatrimonial, um viés que sempre era compensatório, de alguma forma de você recompensar a parte, há muito tempo ele já tem um papel de dar uma educação
para aquelas atitudes que são abusivas, né, no viés punitivo pedagógico. Não é igual nos Estados Unidos que a gente tem os danos punitivos, em que lá o temor de tomar uma condenação de milhões de dólares faz com que as pessoas não ousem descumprir a lei. No Brasil, ao contrário, quanto mais descumprimento tem, que são problemas, ao invés de ser lido estatisticamente como uma pior qualidade de serviço prestado e o aumento das ações como o aumento do acesso à justiça, que você colocou bem, como eu estava dizendo, ao invés das pessoas entenderem que esse número maior de processos talvez seja uma coisa positiva, porque é um acesso à justiça que está acontecendo, advogados aqui têm coragem para poder questionar os abusos, isso tem sido hoje em dia vendido em mídias, né, em conteúdos que generalizam isso, por isso nos incomoda, como judicialização da saúde, como judicialização da questão do transporte. As pessoas só procuram o judiciário, gastam um dinheiro e tempo para procurar um advogado, porque elas não tiveram acesso a uma solução adequada administrativa. Se o atendimento, né, na ponta para os clientes, no serviço de atendimento ao cliente, na reclamação pós-serviço fosse bom, acho que a gente não teria o número de ações que nós temos. E é um número de ações também que é acompanhado com um número crescente de procedências. Então, ainda que houvesse um abuso desse direito de processar alguém, se não tivesse fundamento no caso concreto, não teria uma procedência numa ação, uma confirmação em tribunal regional. Então, a minha crítica hoje, puxando um pouco para a questão dos planos de saúde, é que a gente percebe, né, Tarcísio, inclusive nós encaminhamos tempos atrás, né, um ofício junto com membros da política aqui do Rio para a Senacom, para o presidente Vadir Damuts, pedindo a adoção de medidas, né, para combater o que a gente percebe hoje em dia, que todo mundo vê, esse abuso de rescisões unilaterais de contratos de plano de saúde em massa, interrupção, né, de atendimento para toda a comunidade autista, os aumentos, né, sucessivos, sem base atuarial idônea e sem justificativa, um aumento de uma concentração hoje em dia de grupos internacionais, e hoje em dia, de cada 10 planos de saúde vendidos, 8 são coletivos, né, onde você tem obrigatoriamente que pertencer a uma associação, uma empresa, ou ter que abrir uma PJ, uma MEI, para ter direito a poder contratar um plano. Então, eu percebo que essa tentativa que a gente percebe hoje em dia de atacar a advocacia, dizer sobre abusos do direito, advocacia predatória, né? Predador normalmente é o mais forte, né? Verdade. Fornecedor que é o forte, a gente é o pequeno. Como que o pequeno vai predar o grande? É difícil. Agora mudaram o nome, a advocacia é extremada. Esse ataque, né, vem sob diferentes rótulos, mas com a intenção de tentar tirar a credibilidade do cidadão, do consumidor. Então, só faço esse comentário, porque concordo com você, acho importante que a Ordem tenha, né, essa iniciativa, e já encaminhando nossa conversa, esse bate-papo inicial aqui para os finalmente, eu queria saber quais são, de repente, mensagens que você gostaria de passar para toda a classe, qual é um recado que você queria, né, dar para as pessoas que nos assistem aqui. Bom, Thiago, o recado primordial é que nós não podemos nos acovardar. Nós temos que continuar lutando. Eu sei que a luta é árdua, porque a gente está num sistema que nós somos menores, nós somos vulneráveis, muitas vezes hipervulneráveis. E estamos tentando fazer uma construção, e eu volto a dizer, uma construção com base em notas técnicas, com base no diálogo, para que a gente consiga fazer uma relação de consumo mais equânime. E aí tem que fazer um destaque aqui, Thiago, para a atuação da Secretaria Nacional do Consumidor, que quando o secretário nacional, o Vadir Damuts, assume a secretaria, ele começa a ter um olhar mais detido à advocacia, pessoal. A advocacia hoje tem vez e voz no sistema nacional, e eu digo assim, a advocacia do Conselho Federal e a advocacia do Estado do Rio de Janeiro, Thiago. A participação dele nos projetos aqui da comissão. A participação, a primeira palestra que o secretário deu no país foi na OAB. Logo assim, um mês que ele tomou posse como secretário nacional, e ele vem tendo um olhar assim, muito detido, não só para a advocacia, mas para a sociedade, tentando equipar os PROCONs, a questão dos NAS, né, do núcleo de atendimento ao superendividado, para que os PROCONs possam estar melhor equipados, os que não têm estão sendo equipados, e aí nós estamos falando de milhões de reais que estão sendo destinados pela Secretaria Nacional do Consumidor para os PROCONs do país inteiro, e principalmente de dar vez e voz à advocacia. Nós temos, Thiago, acho que o pessoal não sabe, reuniões do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, pessoal. São mais ou menos 3 reuniões por ano.
E aí nós tínhamos sempre Defensoria Pública, Ministério Público, entidades civis, PROCONs, e a advocacia não tinha fala. Verdade. Agora nós temos fala. Sempre, né? Sempre. E como protagonista. Protagonismo. Né? Na mesa principal de abertura, mesa para debate, mesa de encerramento. Nós tivemos num evento em Salvador ano passado, nós lançamos a nossa cartilha numa reunião dessa do sistema, pessoal. Então, a nossa cartilha de defesa do consumidor foi entregue para todos os PROCONs do país e deixamos lá o QR Code para que eles pudessem espalhar para o país inteiro. Isso é dar dignidade à população, isso é dar voz à advocacia. Isso é muito importante, Thiago. O recado que eu quero dar é esse, para que nós consigamos caminhar juntos, porque nós só somos frágeis, mas juntos nós temos força. Fazer um paralelo aqui com o Rio de Janeiro, perdão, pessoal, que nós temos um sistema estadual de defesa do consumidor, ao qual o Thiago faz parte, muito coeso, que a gente caminha junto aqui. Nós vamos ter agora no próximo dia 29 de julho o RioCon, o segundo RioCon, Congresso de Relações de Consumo, está sendo capitaneado pelo PROCON Carioca, mas com todo o sistema estadual de defesa do consumidor e a Senacom. Dessa forma, a gente consegue devagarinho avançar, nós vamos ficar mais fortes e com essa força a gente vai combatendo essas ilegalidades que vem acontecendo no nosso país, Thiago. Exatamente, acho que é isso o recado, que a gente nunca perca nossa capacidade de nos indignarmos contra esse tipo de abuso, que a gente não normalize esse tipo de questão, né, e que esse combate seja sempre feito com muita técnica, né, de maneira equilibrada e de maneira democrática, exemplo que a gente tem feito na nossa comissão. Tarcísio, queria te agradecer muito pela sua presença. Obrigado, prazer foi essa meu. Oportunidade, né, e agradecer a vocês que estão nos acompanhando e que esse seja, né, um canal que seja mantido para divulgação de bom conteúdo, né, e lembrando sempre que o consumidor bem informado dificilmente será prejudicado. E esse é o primeiro de muitos podcasts que vocês vão ver aqui, que vai ser capitaneado pelo meu amigo Thiago Loyola, que vai estar aqui sempre com vocês comandando, e vai ser um canal de diálogo aberto com a advocacia, com a sociedade, não só do Rio de Janeiro, mas do país inteiro. Thiago, muito obrigado de novo, meu irmão. Eu que agradeço em nome da Ordem e até a próxima. Um abraço.